Pessoal, a gente vai falar hoje sobre prática baseada em evidências, né? Mas eu acho que a gente tem que dar um passo atrás. Porque a gente fala muito de PBE, nas redes sociais a gente fala muito de PBE, e muito importante a gente estar discutindo sobre isso. Mas o que a gente pode considerar de fato uma evidência? O que é uma evidência? E quando que um dado ele realmente se torna uma evidência? Queres começar? Cara, eu fico pensando que, e talvez até esteja equivocado nisso, que evidência é basicamente um achado, assim. Se a gente tem a publicação de um artigo científico, até outros tipos de meios, em que eles demonstram um achado, seja por comparação entre grupos, seja por outra forma que eles aferiram esse achado, aquele achado se torna evidência. Daí a gente vai ter distinção entre o que é uma boa evidência e o que não é, e por que aquela evidência faz sentido dentro daquele desenho de estudo ou não, mas uma evidência, teoricamente, em síntese, é tipo um achado. Eu vou bastante nessa linha de que evidência é um achado, e quando a gente pensa na evidência científica, muitas vezes um achado, para muita gente, denota um resultado científico, de um experimento, de alguma coisa, de alguma observação científica. Eu gosto de ir além quando eu falo de evidência, porque eu prefiro pensar a evidência como qualquer tipo de observação que a gente faz, seja no mundo real, seja dentro de um experimento científico altamente controlado, ou não, um experimento científico que a gente só observou alguma coisa na natureza, só que a gente conseguiu mensurar e avaliar. Eu gosto de pensar a evidência de uma forma mais ampla. Para mim, tudo pode ser evidência. Você olhar alguma coisa acontecendo pode ser uma evidência. Você escrever um relato de caso pode ser uma evidência. Você escrever vários relatos de caso pode ser uma evidência. Um ensaio clínico randomizado certamente é uma evidência. A única diferença que a gente tem que fazer é em relação a como que essa evidência vai ser lida e o quão aplicável ela é para cada contexto, tipo, o que eu posso inferir a partir dessa evidência, e qual é a qualidade dessa evidência, qual é a confiança que eu posso depositar de que esse resultado, essa inferência que eu quero fazer, ela é válida ou não. Então eu determino, de acordo com qualquer evidência que eu tenho, a relevância dela, a aplicabilidade dela e a validade dela. Eu pensaria dessa maneira para não abrir, eu acho que é um ponto muito importante, para a gente não abrir um critério super específico de evidências é isso, isso, isso. Tipo, não tem essa regra. Muita coisa pode ser evidência, ela só difere em relação à aplicabilidade e qualidade, eu diria. E eu acho que esse é um dado importante, né? Porque, de novo, às vezes a gente fica restrito a dizer que evidência é tudo que está publicado, tudo que vai estar no PubMed, por exemplo. Se está no PubMed, vale. Mas aí eu acho que a gente entra num outro fator, né? De o que é uma boa evidência e como que a gente faz uma análise para descobrir o que é uma boa evidência. Eu acredito que quando a gente pensa em artigo científico publicado, muitas vezes o que eu mais vejo, o mais comum é confundir a evidência em termos de qualidade, em termos de relevância, o que é aplicável ou não. E aí quando você pensa no artigo científico, ele pode ser muito relevante para você, mas ele pode simplesmente não te dar uma resposta certa, ele está errando muito feio. Então ele é um estudo que você tem pouca confiança no resultado dele, é um estudo que tem potencialmente muito viés. Apesar de, teoricamente, ele ser bem válido. Bem relevante para você. Né? Ele só não é válido porque ele tem algum tipo de viés. E aí você determinar o quão válido esse estudo é, obviamente vão existir alguns critérios ali, dependendo do elemento do estudo, e dependendo do contexto do trabalho, o que foi feito, o que não foi feito, qual foi o desenho específico, você pode usar alguns critérios para determinar essa validade. Só que, em contrapartida, você também pode ter um estudo que é altamente válido, foi perfeito, muito bem feito. Só que ele simplesmente não te dá uma resposta que você quer, no sentido de ele não vai responder a pergunta que realmente te interessa para você tomar uma ação e resolver a sua dúvida. Eu não sei como é que o Bernardo enxerga essa parte de uma evidência de boa qualidade, de má qualidade. Eu penso bastante nessa linha de que a gente tem que pensar com a qualidade interna e como é que esse estudo está coeso dentro dele mesmo e quando é que a gente pode puxar esses achados para fazer alguma inferência importante, assim. Então, acho que isso acaba separando bastante o profissional, assim, porque vai ter muita gente que vai levantar um paper e dizer, olha só, isso é uma boa evidência, e aí sem ter um rigor metodológico, do porquê que esse paper faz sentido, de se ele está bem desenhado e se tem uma validade interna, para eventualmente a gente pensar na aplicabilidade para o mundo da pessoa, para o mundo clínico, para os pacientes que a pessoa quer tratar. A gente tem, então, esse salto que a pessoa faz e, antes disso mesmo, de poder ver a pessoa que levanta o paper e falar, esse achado aqui é interessante, de poder ver, mas será que é interessante mesmo? Porque, assim como o Léo falou, muita gente vai supor que, tá no PubMed, então é um achado válido, é uma evidência válida. E aí tem um abismo, assim, entre
que é uma boa prática nesse sentido e o que é uma prática de ficar puxando o paper ali e dizendo que faz sentido. Porque daí eu acho que a gente já entra, e eu quero ouvir a definição de vocês sobre o que é uma prática baseada em evidências, né? Mas daí eu acho que daí já entra num ponto que é muito importante. A prática baseada em evidências não é uma prática baseada em papers. Não é, não é. E eu acho que esse é um erro muito comum que as pessoas fazem, e daí começa a gerar uma discussão e bem um discórdia, assim, entre as pessoas de uma briga de papers, só que não é essa a ideia. Exato. E quando a gente pensa nisso, principalmente quando a gente está pensando numa psicoterapia baseada em evidências, a gente está pensando nesse processo de individualização e de organização para o que melhor vai funcionar para aquela pessoa, baseado nas melhores evidências que nós temos. E como é que é isso para vocês, assim, até quando eu trago esse mito de prática baseada em artigos versus prática baseada em evidências? O que é a prática baseada em evidências e como fica esse discórdia aí que acaba acontecendo em relação a isso para vocês? Bom, no PBA a gente sempre pensa nos 3 pilares, né? Que é a melhor evidência possível, que acaba sendo o pilar que é bastante reconhecido, que é um pilar que vira quase um espantalho, assim, da dificuldade da PBA, de que as pessoas são meio que viciadas em um tipo de achado e são obcecadas por um tipo de evidência, coisa nesse sentido. E aí tem o pilar dos valores do paciente, que aqui entra muito do que o Léo falou da individualização, mas também de pensar no desfecho de qualidade de vida do paciente, ou seja, dentro da perspectiva dos achados que a gente vai ter, das evidências que a gente vai juntar, a gente está buscando a qualidade de vida do nosso paciente. Então, os valores dele definem, primeiro, o que é qualidade de vida para ele, e segundo, fazer um custo-benefício do porquê que aquela intervenção faz sentido para ele. Então, ele mesmo tem que pensar em quais são os custos, quais são os benefícios, e não um profissional dizer, olha só, o custo é tal, o benefício é tal. Não, porque o profissional vai ter uma visão ali que não é exatamente a que o paciente tem, por exemplo. E aí, o pilar da expertise clínica do clínico, de fato, que, de novo, vai ter que fazer essa translação, essa conversa entre a melhor evidência e trazendo o valor do paciente, e trazendo o que ele no trabalho dele, na noção dele e na prática que ele tem, né, no repertório que ele tem, juntando tudo isso, certo? Então essa é a explicação meio que básica da PBS. E eu acho que é muito legal quando tu fala isso, principalmente na questão da individualização do processo, que a gente bota muita autonomia no paciente, né? E quando tu fala nisso, né, de que tem que fazer sentido pro paciente, até é muito comum, às vezes, a gente ver em supervisão, por exemplo, tô dando supervisão de caso, vem o colega e fala, pô, mas o paciente tem esse problema, até quando eu devo entrar? A gente precisa trazer consciência para o paciente para ele também poder tomar decisão sobre o tratamento dependendo daquela circunstância, né? Então, eu acho que o que acontece muitas vezes, e até quero ouvir vocês também sobre isso, é que a gente se perde às vezes no personagem e a gente se perde nesses princípios e a gente fica preso nisso de uma maneira que a gente esquece o que a gente está realmente fazendo. Eu acho que isso pode ser pode ser fruto de um pensamento que também não é ajudado pelo nome, tipo, prática das evidências, medicina das evidências. Tem evidências no nome, sabe? E eu tô me baseando nisso. Tipo assim, como é que eu não vou seguir exatamente? Eu tenho que seguir esse negócio, esse papel, esse PDF que eu encontrei na internet, que ele tá me dizendo alguma coisa. É muito... Aquele PDF que a gente achou no SciHub. Exato, que foi pirateado, inclusive. E esse é o certo, e não os outros 200 que estão publicados. Mas assim, eu acho que vem uma dificuldade muito grande de ter esse negócio de evidências no nome, e você tá se baseando nisso, quando na verdade na prática não é sobre artigos científicos, não é sobre a evidência em si. E isso, lá em 92, quando foi publicado o primeiro artigo sobre medicina baseada em evidências pelo Gordon Guyatt e a outra galera lá, que participava junto com ele, trabalhado no hospital, eles escreveram que, tipo, talvez esse nome não faça jus ao que de fato a gente está colocando aqui. E não faz, não faz nem antes da época que eles escreveram isso e organizaram esse conjunto de heurísticas e esse pensamento de como levar a melhores decisões na prática clínica, e não faz até hoje. Até hoje não faz sentido você focar em artigos científicos. Na época, o que se pensou? Olha, a gente tem muita gente tomando decisões com base em falácia de autoridade, com base em estudo observacional, que basicamente você extrapola as coisas, porque a gente tá assumindo que A causa B só porque A está associado com B, quando na verdade a gente tem vários exemplos de que não é bem assim que funciona. Na medicina já tinha esses exemplos, e eles eram muito nítidos. Tinha muita questão de conflito de interesse que levava, empurrava certas práticas para frente, e aí eles falaram, já passou da hora de isso acabar, a gente tem que trabalhar de uma forma mais inteligente, e aí eles trouxeram esse nome, né, essa tríade, e colocando isso de uma forma
no texto, especificamente, eles explicaram tudo isso. Só que, obviamente, o que passa para frente é a tríade. Do mesmo jeito que o que passa para frente é a pirâmide da evidência, que o pessoal não entende nem de onde é que surgiu e nem por que surgiu. Só que passa a imagem e, obviamente, as pessoas vão fazendo interpretações e extrapolações a partir disso. Então, infelizmente, se tornou uma coisa que não exatamente era para ser inicialmente, que muita gente consegue compreender, muita gente não consegue, e aí os críticos, eles pegam justamente o ponto que, na verdade, é uma falácia de espantalho, porque você está criticando uma coisa que, na verdade, não é bem a representação de o que é a prática das evidências, de se basear em artigo. Não, você vai realmente ver qual é o contexto do paciente, quais são as principais necessidades, os valores e preferências dele, qual a experiência prévia. Você vai alinhar com a sua expertise clínica. Então, pô, com a minha experiência, cara, eu tô vendo que nessas situações costuma ser melhor ir para esse lado, com base nas informações científicas, mas também com base no que eu vejo. Com a minha experiência também, eu vou conseguir aplicar melhor uma intervenção. Então, acho que isso é um ponto muito importante que às vezes foge da nossa percepção. E na medicina não tem, porque, tipo, o médico ele não pode melhorar o efeito da estatina. Tipo, beleza, ele pode melhorar um pouquinho a aderência do paciente, mas é uma cápsula que ele vai tomar, um comprimido. Agora, em terapias que dependem, a eficácia depende muito da expertise clínica, cara, você ganha mais habilidade, ganha mais destreza com o tempo, você vai sim dizer que a experiência clínica, ela de fato interfere na eficácia. Tipo, tem uma associação. Então, esse é um ponto muito importante que muitas vezes não é bem discutido. Até porque se a gente for parar para pensar, a gente pode pensar também nisso em termos até de relação terapêutica, né? A gente vai ter várias evidências dentro da literatura que mostram como a relação terapêutica, ela está associada a desfechos clínicos melhores para o paciente. E bom, querendo ou não, a gente precisa de horas sentadas na cadeira para desenvolver também a nossa própria expertise ali. E querendo ou não, essas horas, elas são importantes. De novo, você não vai dirigir um caça sem ter voado antes um Airbus. Exato. Então, existe também toda uma lógica da gente poder entender sobre isso. E eu acho muito importante quando vocês colocam isso, porque é fundamental que a gente entenda que a prática, ela precisa ser centrada no paciente. Porque se é uma prática só porque tá num protocolo, tá, o protocolo ele pode ser ótimo e ele pode ser uma baita evidência, mas tu vai ter que dar de novo, tu vai ter que adequar alguma coisa para aquele paciente. Exato. E o problema é quando a gente pega e quer ser meio 100% rígido com uma coisa e a prática baseada em evidências. E eu acho que essa é uma outra falácia que talvez o pessoal não fala tanto quanto, de repente, a prática baseada em artigos, que é uma prática muito rígida. E, pelo contrário, eu acho uma prática muito flexível. Não sei se vocês concordam com isso. Não, super concordo. E vai ter muito uma situação em que cabe ao clínico fazer essa translação que em papers não vai rolar, entendeu? Tipo, por mais pragmático que o paper seja, talvez a gente possa falar mais nesse aspecto de pragmatismo em estudos, assim, eles nunca vão chegar num foco de qualidade de vida do paciente, entendeu? Ele vai ter que ficar meio preso em muitos desfechos do tipo, a diminuição de sintomas de depressão, por exemplo. Ou, sei lá, aumento de qualidade de sono, coisa nesse sentido. Enquanto quando a gente está como clínico junto com o paciente, a gente tem que pensar num desfecho muito mais importante, que é a qualidade de vida, que vai abarcar muitos dos desfechos que o paper de fato mensurou, mas também coisas que ele não tem como mensurar, porque ele vai ter que pegar uma amostra de uma população X que vai ter suas particularidades, e o nosso paciente ali, ele não só talvez não represente muito bem essa amostra, como também talvez tenha preocupações muito específicas que dentro de um contexto de pesquisa ele nem conseguiria trazer, né? Então a gente tem que Até porque, tipo, de novo, vamos imaginar, falando de qualidade de vida, mas aí tem instrumentos que avaliam a qualidade de vida. Sim, mas aí, de novo, é uma outra questão. Quanto que realmente está avaliando para aquela pessoa específica? Será que só baixar um índice dentro de uma análise estatística realmente representa uma melhora na qualidade de vida do paciente? E tem vários exemplos que a gente pode pensar, desculpa, rapidinho. Não, vai. De que, por exemplo, a apneia do sono, tá? A apneia do sono é um que a melhor evidência que a gente tem é o CPAP, tá? Só que o CPAP é um aparelho que tu põe pra dormir, que é gigantesco, assim. Então talvez pra pessoa dormir com aquela coisa lá não seja muito qualidade de vida. Talvez ela pense em outra intervenção, justamente pra apneia do sono também, talvez cirurgia, sei lá, que tem um nível de evidência semelhante, mas que vai dar mais qualidade de vida porque a pessoa se importa com dormir sem ter um tubo na cara. Até aquela questão estética. De repente, por exemplo, vou ir dormir com um parceiro, uma parceira, ainda não tem uma intimidade para usar o CPAP. Então, existem questões que precisam ser levadas em consideração. Isso é levar em consideração um dos pilares mais importantes, que é valores e preferências, só que muitas vezes isso talvez seja um caso meio que óbvio. Para quem lida com paciente e trabalha na área, né? Não para quem é de fora talvez nem fosse pensar nisso. Mas muitas situações eu vejo que entender, tipo, perguntar para o paciente exatamente, coletar as informações e saber perguntar, saber entender
a perspectiva dele, valores e preferências, muitas vezes a pessoa nem sabe perguntar, nem sabe qual é a realidade do paciente, o que ele está passando. E muitas vezes o paciente não se sente confortável em compartilhar tudo. Muitas vezes ele vai se sentir, sabe, que ele nem deveria ter voz. Tipo, eu tô numa consulta para receber a orientação, para receber, ele vai mandar o que eu tenho que fazer. Sabe, esse é o meu papel como paciente aqui. Um outro, eu acho que só um exemplo que agora você comentando do CPAP, eu lembro de um outro exemplo, não sei se aconteceu com uma pessoa famosa, enfim, era para um câncer de laringe, de faringe, e meio que o padrão ouro era radiação direto, sabe, na faringe, no caso dessa pessoa específica. Só que essa pessoa fala em público. É o Lula, não? Acho que é o Lula. Eu acho que era um presidente, eu não me arrisquei a falar, mas deve ser o Lula. E aí, cara, eu lembro que o pessoal comentou disso, que, tipo, não foi feito o tratamento padrão ouro, tipo, a primeira linha, o preferencial, que era mais eficaz, /seguro, porque você tinha um downside desse tratamento que, na verdade, era importante para essa pessoa. E, tipo, não, eu valorizo tanto isso que eu vou correr o risco, eu tô disposto a correr o risco de um tratamento menos eficaz, que provavelmente talvez me faça progredir mais o meu câncer, ou me coloque numa situação de maior risco de metástase. Não sei, mas eu vou preferir não acabar com a minha carreira para conseguir trabalhar, e aí eu vou correr o risco. Isso está muito associado com a predisposição da pessoa a correr risco também. Isso é uma coisa que as pessoas discutem muito pouco no processo de tomada de decisão. Então você tem pessoas diferentes que podem ter visões diferentes sobre quanto que eu estou inclinado a correr de um risco para ter um potencial benefício, ou um benefício diferente, que seria no caso desse continuar trabalhando, por exemplo. Então, no caso do CPAP, não era uma situação de correr um risco, mas sim tentar usar uma outra terapia que fosse uma alternativa, né, que fosse um pouco mais adequada para minha realidade, de acordo com minhas preferências, assim como no caso da radioterapia para câncer de laringe. Né?